O Fred se arrepende muito dos erros que cometeu no passado no mundo dos negócios. Ele teve uma empresa de tecnologia para eventos que chegou a faturar na casa dos milhões de reais. Mas infelizmente o negócio acabou quebrando durante a pandemia da Covid-19. Hoje, o Fred é um empresário de sucesso no ramo da gastronomia. Ele aprendeu muito com as decisões que tomou no passado. O Fred sabe exatamente onde foi que ele errou. R$300 em 2010, o Fred abriu uma empresa de tecnologia que faturou mais de 20 milhões de reais. Também abriu uma empresa de parrilhas ali na rua para vender. Mas teve alguns problemas, né, Fred? E aí teve que fechar e a gente está ao lado do Fred agora para entender exatamente o que aconteceu. Fred, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente então, como é que foi essa ideia da empresa de tecnologia, como é que tudo isso seguiu? Nós criamos um nicho no mercado que não era existente na cidade, né? Em 2010 não tínhamos nem 3 empresas de tecnologia para eventos, nós fazíamos sistemas para eventos. E aí a gente viu essa brecha no mercado, eu já atuava no mercado de eventos já há mais de 15 anos, e aí a gente trouxe essa solução que em 2010 a gente abriu com apenas R$300, que era o dinheiro do contador na época para abrir a empresa. E aí como é que foi? Você conseguiu se organizar, planejar, você fez toda aquela parte estrutural da empresa? Ou foi aquela coisa meio que a gente vai com a cara e a coragem? Foi bem no jeito brasileiro, a gente teve uma única opção, fazer com que o negócio desse certo. Nós estávamos demitidos, não tínhamos recurso, morava de aluguel, filho, babá, prestação de carro. Eu só tinha uma opção, fazer dar certo. E aí a gente começou a trabalhar arduamente, 12, 14, 16, 18 horas, até que o negócio começasse a caminhar. E o negócio foi começando a caminhar. Mas aí, no caso, então, você não tinha um planejamento para isso? Não, a gente não tinha uma experiência geral de planejamento, eu já tinha feito gestão de algumas outras empresas como colaborador, e aí a gente foi naquele intuito, sabendo onde a gente queria chegar, que eu acho que foi o principal resultado do sucesso, era a vontade de fazer, e a gente foi organizando e ajustando. Foi por isso que eu tive um erro, porque eu não tinha todo esse planejamento, então eu errei por essa questão. Aí na parte financeira também ficou faltando isso? Faltou porque a gente não teve o nosso ajuste especial de fazer um fluxo de caixa grandioso, que a gente tivesse a nossa operação por pelo menos mais de um ano funcionando, que foi quando veio a pandemia. Então o nosso mercado, que era de evento, foi o primeiro a parar e o último a voltar. E isso realmente doeu muito no bolso, a gente já tinha um recurso razoável, né, acumulado nesses 10 anos, mas infelizmente a gente não teve como segurar toda a pandemia com toda a equipe reunida trabalhando com a gente. Fred, você estava comentando um pouco antes da gente começar a gravar que durante um período na pandemia você optou por não demitir os funcionários, seguir pagando os funcionários com dinheiro de caixa, com dinheiro que vocês tinham no caixa. Você não acha que nesse momento talvez teria sido um pouco melhor você demitir os funcionários naquele momento para não chegar a quebrar a empresa e depois recontratar mais na frente? Esse foi um dos grandes erros que eu cometi, talvez. Eu não me arrependo exatamente de tudo que a gente fez. Como éramos na empresa uma grande família, a gente tinha um apego, o nosso recurso principal era o humano, a gente não conseguiu fazer esse processo de demissão. A gente queria cuidar dos meninos como a nós mesmos. Então eu e o meu sócio, a gente definiu que se fosse para acabar, acabaria junto. A gente apostou, fez uma aposta errada, que é o que eu não indico os empresários a fazer, que a pandemia não duraria tanto tempo. Só que ela durou, levando aí quase R$1 milhão de prejuízo da gente. E aí teve uma questão também com o seu sócio, né? Infelizmente, o que aconteceu? Infelizmente, na pandemia, o meu sócio, que já tínhamos 10 anos de sociedade, em 2021, fazendo 11 anos de empresa, ele pegou o Covid e infelizmente ele nos deixou. E não tinha mais ninguém que fazia o trabalho dele? Não, porque ele era o gestor dos sistemas. E esse também foi um outro erro da nossa empresa, de não ter feito uma arquitetura desenhada dos nossos sistemas. Como ficou tudo na mente dele, ele era o gestor mesmo com os outros analistas, não deu para a gente dar continuidade nesse sistema sem ele. E a gente também não tinha nem condição psicológica para tocar ali naquele momento sem ele, porque realmente foi uma perda maior do que qualquer recurso financeiro. Fred, qual foi o momento em que você parou e pensou, agora está na hora de fechar, não dá mais para seguir em frente?
foi quando acabou o dinheiro. Nós combinamos que nós faríamos deixaríamos um caixa apenas para demissão dos funcionários e a partir daquele dinheiro não teria para o próximo mês para comprar arroz para a gente. A gente definiu aquele teto, é até ali. Quando acabou esse dinheiro, a gente comprou a ferragem no cartão de crédito, não tinha nem o dinheiro para comprar a ferragem e construímos a primeira parrilla, que foi uma parrilla de rua que leva o nome do meu padrinho, Mitsuka, né? Que é uma homenagem que a gente fez. Fizemos, não só o Google foi feito na garagem, mas a nossa parrilla de rua também foi feita na garagem do meu primo Thiago. Então vocês fecharam a empresa, deram aquele tempo ali para respirar um pouco. Vocês precisaram fazer empréstimos? Fizemos empréstimo. No momento da empresa ainda de tecnologia? No momento que a gente estava com a empresa de tecnologia, a gente chegou a fazer empréstimo para que a gente desse uma sobrevida com a nossa equipe. E quando a gente viu que não daria mais, a gente decidiu que realmente não daria para manter ou fazer mais dívidas para uma coisa que a gente não tinha prazo. Ninguém no mundo tinha prazo da pandemia. E aí a gente falou, não dá para a gente se endividar mais para poder correr o risco de a gente realmente não ter condição nunca de pagar uma dívida. E aí você abriu a parrilla, como é que foi isso? Abrimos a parrilla com menos de R$300. Começamos a vender na rua, fizemos um projeto de cidade-parque, de gastronomia para a rua. Brasília é concebida como cidade-parque. Nossa parrilla estava um sucesso tremendo, as pessoas gostaram, desciam dos seus apartamentos, se encontravam, mãe que não via filha há 5 meses, descia, almoçava ao ar livre, com segurança. Como nós cumprimos todos os protocolos de vigilância sanitária, de higiene, as pessoas gostaram da qualidade e começaram a frequentar. 8 meses após a parrilla, nós estávamos inaugurando a nossa loja. Com 6 meses alugamos e com 8 meses inauguramos a nossa loja, também na Asa Sul, que é hoje onde a gente está aqui agora. No caso, nessa época, você já criou um plano de trabalho, um plano de negócio, um plano financeiro, já foi um pouquinho diferente da empresa de tecnologia? Não, a gente foi pelo instinto, começou pelo instinto. Só que uma operação de restaurante é muito mais complexa, é muito mais ampla do que o que a gente pensa. É muito mais amplo também do que a comida de rua. Então a gente teve que buscar capacitações, a gente buscou o Sebrae, a gente fez 5 consultorias, o Sebrae estava com um programa na época para a pandemia com várias capacitações de consultoria gratuita e a gente aproveitou isso, que a gente não tinha um recurso e precisava do conhecimento para dominar as perdas, para melhorar a qualidade, para poder, em todos os aspectos, né? Mídia social, de manipulação, da equipe, financeira, contábil. Então a gente precisou fazer isso, porque realmente a gente sentiu muito mais dificuldade com a empresa de tecnologia do que com o que a gente sofreu com o restaurante também para poder começar a engatinhar melhor. Até porque tem uma questão burocrática aí também, né? De licença, de local para poder funcionar. O empresário passa muito por isso também, né? Por essa questão de ter que correr atrás de muita documentação. A gente sabe que quando a gente entra pro jogo do negócio, tem muitas responsabilidades e são muito mais do que as tributárias. Então, ou seja, a gente traz para o nosso mercado de gastronomia um leque muito maior de preocupações, de manipulação e de exigências dos órgãos. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso, porque a gente jamais teve ou jamais vai querer ter problema com relação à manipulação e entrega do nosso alimento. Quais foram as dificuldades que você teve na empresa de parrilla e como é que você fez para conseguir resolver isso? E também, quais foram os erros que você cometeu nesse caso? As nossas dificuldades é realmente o comportamento de mercado. Brasília ela tem um movimento de ida e vinda com feriados, a gente tem aí um comportamento, quando a cidade, como é uma cidade que não é com muitos grandes eventos, quando tem os eventos, geralmente é o mesmo público que estão nos restaurantes. Então, hoje, o nosso maior desafio tem sido manter a clientela sempre mesmo com essas adversidades ou atrair novos clientes para que a gente possa estar mantendo um fluxo de funcionamento. Porque às vezes a gente tem um dia muito bom e outro ruim, então eles ficam iguais e a gente não tira um dia bom, 2 dias bons, 3 dias bons. Então, para mim, na dificuldade de gastronomia é essa e o desperdício. A gente aprendeu muito com as consultorias aquilo que era desperdiçado por não ter uma ficha técnica, que era algo que eu não sabia o que era. Hoje eu aprendi e hoje a minha equipe trabalha muito melhor com menos desperdício de comida que é jogada fora. Antes da gente falar como é que você está agora, eu queria voltar um pouquinho na questão dos erros que você teve no passado. O que você teria feito de diferente daquela época para hoje?
O que eu teria feito de diferente? Eu teria feito um caixa maior e melhor para a minha empresa de tecnologia. Eu teria reduzido os custos operacionais, aí no que tange locação de espaços, salas, ambientes que eu pagava um valor muito alto para manter a empresa. Então, hoje eu quero voltar para o mercado de tecnologia, mas eu não quero mais ter toda a estrutura que eu tinha física. Não se faz necessário, a pandemia me ensinou isso. A gente gastou muito dinheiro, mais de 1 milhão, só com estrutura física da empresa. E a gente não precisa disso. De fato, foi um erro que eu cometi, que eu acho que eu teria tido um fluxo de caixa para sobreviver à pandemia. Que entra na questão do planejamento financeiro, né? Você organizar a empresa nesse sentido para justamente não ter ali aquela falta, né? E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Se você não sabe fazer, não pense que você estará gastando para ter um profissional que saiba fazer. Porque você pode ganhar anos lá na frente. Eu passei 11 anos perdendo dinheiro. Eu poderia ter tido 11 anos, feito um acompanhamento com um profissional na época de planejador financeiro, para no futuro eu ter um caixa, uma saúde financeira melhor e mais estável. Então você acha que faltou também a busca pelo conhecimento? Acho que faltou sim. Aí você chegou a fazer algum curso, alguma coisa? Não, hoje a gente faz todas as capacitações que a gente pode ver, de necessidade que a gente tem, a gente está sempre buscando profissionais, empresas que possam complementar. Porque a gente aprendeu que cada profissional é uma amplitude muito grande para o empresário dominar e a gente precisa do profissional exato para poder dar liga para aquele material que a gente precisa que é dentro do negócio. Fred, só para a gente pontuar, se você pudesse fazer uma lista dos erros que você cometeu e por que de cada erro, qual a lista você faria? Eu faria da melhor gestão financeira, eu faria da questão de desperdício, que a gente, quando fala de gestão financeira, a gente teve muito desperdício, capacitação, teria feito mais capacitações, teria tido melhores resultados, né? E ter feito um planejamento também sucessório meu e para o meu sócio, que infelizmente não está mais conosco. Então, o planejamento sucessório da empresa, ele é tão real quanto a existência da empresa. Porque uma coisa é certa, a gente não sabe que tempo a gente está aqui. E depois tem os nossos filhos, depois tem as outras pessoas que estão envolvidas com o negócio. E na minha opinião, esse planejamento sucessório é algo que hoje, no negócio de hoje, já é feito. No caso, além dessa questão do planejamento, o que mais você acha assim que foi o pior? Que você fala assim, poxa, esse aí também me ajudou a não ir bem. Para mim, a maior dor mesmo foi ter feito, não ter conseguido resistir à pandemia. É a parte financeira, chefe. O financeiro que eu não consegui sobreviver, o financeiro que eu não consegui me manter, infelizmente foi o que me levou à quebra. Porque a nossa empresa sempre faturou muito bem, sempre se manteve como a melhor empresa do segmento do mercado. Atendemos o Brasil inteiro, o Carnaval do Rio, os blocos de rua para 7 milhões de pessoas, éramos nós que gerenciávamos os nossos sistemas. Então nós fazíamos eventos em todo o país, não faltava mercado. Na verdade, faltou planejamento e organização financeira da nossa parte para sobreviver tanto tempo da pandemia, como eu acho que aconteceu com várias outras empresas também. Verdade. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, Enio Pinto, para entender exatamente onde foi que o Fred errou e, é claro, ter dicas também aí para você que talvez esteja passando pelo mesmo problema. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história do Fred, que em 2010, com apenas R$300, abriu uma empresa de tecnologia e faturou mais de 20 milhões. Mas teve uma série de problemas, acabou fechando e aí também teve uma questão de uma parrilha que ele montou também e a gente está aqui com ele para entender essa história. Fred, só para a gente poder pontuar mais uma vez, para localizar quem está assistindo a gente, onde você acha que você errou então nesse período todo? Quais foram os pontos? Eu errei no planejamento, na capacitação, no planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina, porque ele abrange vários aspectos de perda, de economia, de ganho, e esse foi um dos principais erros que eu tive
e na questão do planejamento sucessório também. Foi um grande erro que a gente teve também. Bom, agora a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender, para dar dicas para a gente, explicar exatamente onde é que foi que o Fred errou e aí dar um caminho para quem estiver passando por esse problema também. Enio, é com você. Grande Márcio, olá Fred, um prazer enorme estar interagindo com vocês e vamos ver como é que eu contribuo para que você performe ainda melhor, Fred. E aí a questão do planejamento. Tem uma máxima que rola no mercado, que o brasileiro fica 10% do tempo dele planejando e 90% executando. Já a cultura japonesa fica 90% do tempo planejando e 10% executando. No fim, todo mundo está com 100%. Mas entenda, é muito mais barato planejar do que de fato executar. Então planeje sempre. Claro, a pandemia trouxe um cenário de uma dimensão e de uma duração que colocou por terra todo o planejamento. Mas isso não é motivo para não planejar. Dizem que o brasileiro é adepto da planejação, do planejamento com as mãos. Ele já planeja e age ao mesmo tempo. Ok, tá valendo, mas não deixe nunca de planejar. Até porque planejamento é um checklist, é um roteiro de atividades que você precisa cumprir para sair de uma situação atual hoje e chegar numa situação futura de sucesso para o teu negócio. Veja, a questão da pandemia trouxe de fato uma situação caótica. Você manteve os custos, principalmente os custos fixos, mesmo que a operação estivesse parada, mas você continuou pagando salário e aluguel, por exemplo, e por outro lado você não tinha mais receitas. Na verdade, o que acontecia era que pingavam algumas receitas de vendas a prazo que você realizou pré-pandemia. O que você precisa fazer aqui, Fred, é revisitar sempre o problema original da tua empresa, para ver se ele ainda para de pé, mesmo num cenário caótico como o da pandemia. Lembre-se, empresas existem para resolver problemas. Vamos lá, um exemplo bastante simples. O restaurante que funciona dentro do Sebrae. Ele resolve o problema de alimentação fora do lar. Durante a pandemia, todo mundo de home office, esse problema deixou de existir. O problema original do restaurante do Sebrae não parava mais de pé. Então, sistematicamente, revisitar o problema que o seu negócio resolve e se ajustar, revendo esse modelo de empreendimento. Muito interessante você manter a sua força de trabalho. Time é um tendão de Aquiles nos pequenos empreendimentos. Se você tem um time qualificado e é possível mantê-lo, vale a pena. E aí o que a maioria fez e fez com algum sucesso foi recorrer a bancos para pegar recursos na forma de capital de giro e manter a folha em dia. Até porque, veja, todo o processo de desligamento e depois, quando você retoma a operação, um processo de seleção e recrutamento pode sair mais caro do que manter o time, mesmo com as operações encerradas temporariamente. Já, Fred, quanto a manter alguns custos elevados, mesmo não tendo faturamento, de fato é um erro. A gente tem que sentar e renegociar custos o tempo todo. No mundo da consultoria, a gente brinca e diz que custo é igual unha, se corta toda semana. A avaliação que você tem que fazer, Fred, principalmente, é se isso é um custo que não é percebido pelo seu cliente. O que acontece? Se o cliente percebe aquilo como um valor, passa a ser investimento. Se o cliente não percebe aquilo como valor, é um custo e tem que ser revisto. Então é fundamental que você sente com seus fornecedores e reavalie seus custos sistematicamente. Tenha, inclusive, várias opções de fornecedores para todos os serviços e insumos que você compra, que você contrata, para que você esteja sempre checando, sempre fazendo uma pesquisa de preço antes de fazer a aquisição. Fred, ainda dentro dessa questão de custos, de manter custos elevados durante um período de paralisação da sua atividade, e falando especificamente do aluguel, o que a gente viu no mercado foi que todo mundo renegociou isso com o locador. Entenda, a operação tem que ser ganha, ganha, ganha. Ganha o cliente, ganha o empreendedor, ganha o locador. Então, se negociou um período de carência onde se reduziu os aluguéis para quando se retomasse a atividade, a gente voltasse a fazer um pagamento pleno e integral. Já, Fred, quanto a esse ponto do falecimento do seu sócio, meus sentimentos, mas é importante fazer sempre o seguinte: delegue ao máximo todas as questões operacionais do teu empreendimento. Delegue tudo que é bíceps, mantenha contigo tudo que é cérebro.
Delegar não é delargar. Delegar é entregar tarefas mais operacionais para o seu time, porque assim você especializa o time em uma tarefa que até então estava dentre várias que você fazia, além de você motivar o time, porque ele entende que você está passando para ele, colaborador, uma tarefa que antes era do gestor. No momento em que você delega, abre espaço na tua agenda para você fazer aquilo que é estratégico. Mantenha com você e com um eventual sócio só o que é estratégico. Nada de operacional, nada de gestão de sistemas, por exemplo. E de qualquer forma, tenha sempre um backup. Senão você não pode nem sair de férias, você não pode ampliar o negócio, você não pode deixar de estar full naquele tipo de empreendimento. Tenha sempre alguém que possa te substituir ou substituir um eventual sócio na ausência dele. Já, Frederico, a questão de ficar atento ao caixa, de fato, é muito importante. A gente fala que o nosso fluxo de caixa é meio que uma bússola, é meio que o norte do empreendimento. É quase uma bola de cristal, porque te permite ver um pouco do futuro. Lembre-se, o fluxo de caixa é quando você vai fazer um rebatimento do que foi planejado com o que de fato aconteceu. Você projeta todas as entradas e todas as saídas de caixa para que você possa ter uma visão de futuro e ver quando vai faltar dinheiro, ter uma lacuna de recursos, e aí você vai fazer uma prospecção junto a bancos, por exemplo, para ver quem empresta nas melhores condições, nas melhores taxas, nos melhores períodos de carência, sem garantias, por exemplo, necessárias. E você também vai ficar de olho no fluxo de caixa para ver quando há um saldo, um discricionário, uma gordura, porque aí você vai avaliar aonde melhor aplicar esse recurso. Se você reinveste na empresa ou se você começa a criar uma reserva técnica. É sempre importante você ter, Frederico, pelo menos uns 3 meses de reserva técnica. Como é que a gente calcula isso? Você pega aqueles custos fixos do seu empreendimento, aqueles custos que independem dos volumes de venda, aqueles que você vai ter vendendo ou operando ou não, e tem uma reserva que vai entre 3 e 6 meses de custo fixo. Porque assim, se der qualquer problema e você tiver que interromper o fluxo de operação do teu empreendimento, você se mantém com alguma segurança. Fred, já manter ou buscar novos clientes? Fidelizar quem é teu cliente ou prospectar uma ampliação da base de clientes? Vamos lá, a gente costuma dizer o seguinte, que o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que a fidelização e a manutenção de quem já é seu cliente, porque tem todo o investimento em divulgação, em propaganda, em campanhas para atrair uma nova clientela. Já no momento em que você bota muita energia no teu cliente, lembrando-se, o cliente paga preço, mas quer receber valor. Estamos na era da experiência. E valor é uma equação muito simples. É a entrega de um benefício, mas por meio de uma experiência memorável. Quando você cria toda essa experiência incrível para o teu cliente e transforma o que era um cliente num advogado de marca, alguém que vai te defender, alguém que vai te vender, num fã incondicional, num seguidor, esse cliente que você investiu na manutenção dele será a âncora, será o gancho, a isca para trazer novos clientes. Quem vai fazer campanha do teu empreendimento é o teu cliente fidelizado. Ele é que vai dizer, ó, vai lá, eu garanto, eu assino embaixo. Então vamos lá, investir na transformação do cliente em um cliente fiel, em um advogado de marca, em um fã do teu negócio, é investir na ampliação da base do seu cliente. Porque hoje o cliente, que é o soberano, que é a razão de ser de todos os empreendimentos, está muito empoderado pelas redes sociais. E ele falando bem do teu negócio, ele amplia, consequentemente, a base de clientes para a tua empresa. Márcio, volto a bola para você e Fred, continue nos assistindo e o Sebrae está sempre de portas abertas para te receber. Valeu, Enio, obrigado, viu? Fred, o tempo passou, você aprendeu com o que você viveu e como é que você está hoje, qual é a diferença do Fred de hoje para o Fred daquela época? Bom, a gente está aprendendo sempre. Cada dia a gente está aprendendo mais com as tecnologias que chegam, com as regras imputadas pelo Estado, que vão mudando, as coisas de tributárias, trabalhistas e toda a questão também de conhecimento que a gente vem buscando para otimizar a nossa relação cliente interno, que são os nossos colaboradores, cliente que vem consumir, que mantém a casa erguida e fazer com que todo esse ciclo seja um ciclo duradouro para que a nossa empresa prospere e possa crescer cada vez mais.
E hoje, o que você está fazendo hoje que você não fazia naquela época? Bom, hoje a gente está fazendo hoje é menor desperdício que a gente tinha antes. A gente colocava tanta comida no prato dos nossos clientes que sempre todos os pratos voltavam com bastante comida. Então a gente chegou, através de uma consultoria, a quantidade que eu não queria que fosse muito pouca, que realmente as pessoas ficassem satisfeitas e que não desperdiçassem. Então uma coisa que eu resolvi hoje, que eu tinha muito antes, jogava dezenas de quilos de comida fora, hoje já está corrigido e a gente tem uma margem melhor de lucro e segurança da empresa. A partir de tudo que você viveu, qual dica você daria para quem está acompanhando a gente, talvez esteja passando aí pelo mesmo problema que você passou no passado, uma empresa que não está dando certo, às vezes a pessoa acaba até desanimando. Então, a partir de tudo que você viveu, o que você diria? A primeira coisa é que você acredite naquilo que você quer fazer. Só querer, né, não é o que vai fazer o seu negócio dar sucesso. Você precisa desejar viver aquilo com intensidade todos os dias da sua vida até que o seu negócio chegue no seu ponto de equilíbrio. Fora isso, a gente precisa também muito de capacitação, de orientação para que a gente tenha melhores resultados ainda. Mas se você estiver focado e entendendo aquilo que você quer fazer, você vai buscar tudo isso e vai fazer o seu negócio prosperar. Fred, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, parabéns pela sua história. Que você Deus tá abençoe arrebentando aí. todas as pessoas, Amém. todos os empresários desse país. A todos nós, né? A gente precisa tanto, né? E o cuidado de Deus é sempre muito bom. É isso daí. Obrigado pelo carinho, obrigado por participar com a gente. Obrigado, parabéns, viu? Para você que está acompanhando a gente, obrigado pela sua audiência. Onde foi que o Rei fica por aqui. E a gente volta na semana que vem. Aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau.